Salve, salve, galera. Olha só, questão 88, beleza? Ela diz assim: a prática produtiva apresentada é um exemplo de... Vamos lá, vamos para o texto? No sul da Bahia, desde o século XVIII, tem-se registro de um tipo de sistema agroflorestal. Primeiro tópico importante: agrofloresta, beleza? Até hoje, esse sistema é uma característica marcante da paisagem da região, conhecido como cabruca, que consiste no cultivo de cacau à sombra do dossel da floresta nativa, ou seja, à sombra daquilo que a gente tem de floresta nativa da região, que neste caso, se a gente está falando do sul da Bahia, a gente está falando de restinga de Mata Atlântica, beleza? Resto de Mata Atlântica, tá? Esse sistema de cultivo de cacau, graças à tolerância da espécie à sombra, é considerado amigável para a vida silvestre, pois apresenta superioridade em termos de conservação da biodiversidade, quando comparado com outras plantações tropicais, monocultura de dendê, seringa ou café, agricultura ou pastagens. Tá? É um texto do Solberg e da Schiavec do Moraes, manejo agrícola no refúgio da vida silvestre de Una, agroflorestas com uma perspectiva de conservação. Conservação, tá vendo que o termo conservação ele aparece algumas vezes no texto e na referência. Conservação ou conservacionismo é um elemento, uma corrente ligada ao chamado desenvolvimento sustentável, tá? Conceito desenvolvido pela Grootbrandtland, né, no Nosso Futuro em Comum, em 1983, né, primeira-ministra da Noruega, que depois foi ministra do Meio Ambiente norueguês, depois primeira-ministra da Noruega, que desenvolve pela primeira vez esse conceito lá na década de 80, que depois, lá na Rio 92, servirá como base para o compromisso para a construção da Agenda 21, compromisso na Carta da Terra, na Carta das Nações, o compromisso das nações em relação à aplicação do desenvolvimento sustentável, tá certo? Bom, a prática produtiva apresentada é um exemplo de difusão comercial de lavouras temporárias, agricultura itinerante, lavouras temporárias, tosco, né? Errado. O nome disso aqui é heroína, tá tudo errado, beleza? Vamos lá, utilização sustentável dos recursos naturais, sustentabilidade, conservacionismo, parece essa questão correta. Ampliação tecnológica da pecuária intensiva, se é pecuária, mesmo que ela seja intensiva, ela vai produzir algum nível de degradação de floresta? Sim, porque ela vai ter que, apesar do gado ser confinado, você tem o quê? A necessidade de desmatar para confinar esse gado em um determinado local. Então, ele é confinado, ele é preso, mas você precisa de um espaço para a produção dele. Então, equivocado. Padronização alimentar dos povos tradicionais. Cara, padronização está sempre relacionada a um processo meio que de imposição. Né? Então, você não tem padronização de povos tradicionais, afinal de contas, cada povo tradicional tem a sua cultura, e o texto não fala sobre isso. Modernização logística de plantios convencionais. Plantios convencionais são os plantios ligados à chamada agroindústria, né? O chamado agronegócio. Então, também o que? Equivocado. Então, a questão correta vai ser utilização sustentável dos recursos naturais. Olha só, conservacionismo, desenvolvimento sustentável. Quando o texto não é suficiente, o conteúdo salva. E o conteúdo em geografia salva muito. Lembra que é a ciência humana mais técnica de todas. Então, se você sabe o que é conservacionismo, se você sabe o que é desenvolvimento sustentável, você matava a questão com muito mais tranquilidade. Pode crer? Beleza?